Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Sombra da Árvore. Meu nome é Leninha, sou idealizadora desse projeto e sou uma apaixonada por histórias, e o nosso desejo é que você se inspire com essas pessoas que não sou eu que escolho não, na verdade a árvore escolhe, eu só sou instrumento disso aqui. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que eu falo que eu enxergo quem vem, e geralmente vem uns sinais. Eu fui assistir um vídeo da empresa do meu esposo e ele falou muito bem, ele foi fazer uma homenagem à empresa da empresa familiar do meu esposo, né? Que estava fazendo 50 anos, e ele fez um vídeo muito bonito. E a hora que eu assisti o vídeo, eu falei assim, esse moço vai para a árvore. Aí meu marido falou assim, pode levar que o moço é bom de prosa. Então, eu não conheço, eu acho muito bom quando eu não conheço muito da história, porque eu fico totalmente esvaziada para receber o que você tem para me ensinar, viu? Porque eu sou a primeira a aproveitar disso aqui. Que bom. Então, eu queria agradecer, eu estou aqui com o Marcos Elise da Planalto Tratores, um dos diretores, tem a Priscila, que é outra diretora, que já é minha convidada para sentar aqui, a Melina já falou, você precisa levar a Priscila, então já é um convite aqui ao vivo, e eu queria que você se apresentasse e enchesse a gente com a sua história. Primeiro, obrigado, Leninha, pelo convite, né? Fico muito feliz de poder estar aqui e de alguma forma contribuir com as pessoas que realmente vão ter acesso a esse material, num lugar maravilhoso como esse, e que possa ter outros momentos aqui junto com vocês, né? Junto com pessoas que a gente tem uma história junto. Você viu que a plateia tá chique, né? Tá chique a plateia, E falar da história de 50 anos de vocês, eu não conheci os 50 anos, mas conheci parte da história. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado. Deixa eu só situar as pessoas, que a gente fica achando que está meio no nosso quintal aqui, que todo mundo conhece, mas a empresa é a Águia Diesel. Estamos ali com a chefe maior, Dona Ivana, com o Luiz Mauro, que é um dos diretores, e está faltando a Ana Paula aqui, mas que é uma empresa familiar que eu admiro muito mesmo, porque eu estou ali pertinho, né? Claro. Você viu que o meu investimento a longo prazo foi igual o da Flávia ali do Zé Garrote, né? Bem assertivo, exatamente. E uma história de sucesso, né? Um Isso. case de Não, sucesso. sem dúvida. E eu admiro eles desde lá de trás. Desde pequenininho. Desde quando o Luiz Mauro era solteiro. Não, essa Depois parte nós vamos você falar pode sobre pular, isso. eu acho desnecessário. Tô brincando. Porque as moças vão falar igual o negócio da Flávia. Dançou, exatamente. né? Dançou. Tem esse risco, viu? Mas brincadeira, assim, me conta de você, quem que você é, de onde que você veio e como que é essa história. Marco Elísio, né? Me chamo Marco Elísio Nunes Cunha. É Marquinhos, tá? Marquinhos, apelido de Marquinhos. Depois, desde pequenininho, depois eu cresci, engordei e continuou Marquinhos, né? Uns falam, tinha que ser Marcão. Mas Marquinhos, eu acho que pelo carinho que as pessoas têm, né? E a consideração que eu tenho por todos e a forma que eu trato as pessoas. Então, eu tenho 45 anos. Tem uma história de vida que eu considero uma história que, no início, foi uma história muito sofrida, né? Mas que foi o forjar que realmente me fez chegar onde eu cheguei. Então, meu pai era médico, minha mãe, o meu avô, que foi o fundador da Planalto, o A avô Planalto materno. já tem quantos anos? Na realidade, ela foi fundada em 1961. Ele começou na época com CBT, e logo em seguida era Valmet, que era no grupo finlandês, e o CBT ele teve algumas dificuldades com a própria marca na época, e ele optou pela Valmet, que tinha um mercado e eles estavam apostando um pouco mais aí no agro brasileiro na época. E minha mãe era uma pessoa que ela tinha uma empresa de turismo e com isso ela viajava muito. E eu perdi meu pai aos 8 anos de idade. Médico, morreu muito jovem, ele tinha 40 anos e eu com 8 anos. Muito novo. Perdi. E minha mãe, como ela tinha agência de turismo, viajava muito, porque ela precisava de viver essas experiências para falar para as pessoas. Então a gente ficava muito na criação dos pais dela, dos meus avós maternos. Que é o fundador da Planalto. Que é o fundador da Planalto. E aos 14 anos, eu comecei na Planalto aos 13 anos de idade, eu já estudava essa época, já estudava de manhã, e aos 13 anos eu comecei a trabalhar na Planalto. Meu avô me levou a trabalhar na Planalto. E era forçado ou era por... Não, era forçado, era forçado. Meu avô deve ter pensado assim, esses netos meus já estão ficando mais aqui comigo mesmo, a mãe viajando, então eu preciso de dar uma endireitada neles. E eu comecei na oficina da Planalto, desmontando trator, lavando peça, jalecão.
E para levar para a empresa, ele fazia questão de me levar após o almoço, mas para voltar, ele me deixava, porque ele ia embora mais cedo. Então, no final do expediente, às 18 horas, eu saía da Planalto, pegava, que era na época ali na Avenida Independência, em frente à antiga CPP, pegava o ônibus às 18 horas, jalecão, cheirando graxa e óleo diesel. Ônibus lotado. E naquela época eu não entendia. Eu falei, gente, mas será eu passando por isso? Precisa de eu passar por isso, os amigos viajando, e festa, e saindo, e noitada e tal. Mas eu não tive essa oportunidade. Com 14 anos eu perdi minha mãe. Nossa. Foi duas perdas muito fortes. Foi logo menos de um ano depois que eu já tinha começado a trabalhar, eu perdi minha mãe. Aí fomos, realmente, meu avô nos acolheu, né? E eu acredito que ele deve ter pensado agora, eu preciso dar um ritmo ainda mais... Eu não posso dar tempo para esses 3 irmãos aí ter cabeça vazia e às vezes pensar em coisas que não vão levar a um futuro tão que a gente espera. E como ele teve uma história de vida também muito... O pai dele, ele é filho de português, veio de Poços de Caldas e teve só o primeiro grau incompleto e ele viveu com muita dificuldade. O pai era português, uma cobrança muito forte. Ele não conseguiu fazer essa cobrança com os filhos, porque eram 5 filhos, né? E só um filho homem, só o filho homem que trabalhava com ele, as 4 filhas mulheres, ele não aceitava trabalhar. Meu avô era muito machista. Na época, né? Exatamente. E ele sustentava essas 4 filhas e não aceitava elas trabalhar. E aí os netos, ele já falou o seguinte, o que eu não fiz com as filhas, eu preciso fazer com os netos. Então eu comecei com 13 anos na Planalto, 14 perdi minha mãe e fui morar com ele. E passei uns 2 anos aí nessa fase da oficina e aprendendo um pouco mais sobre a parte de mecânica. E logo em seguida eu fui para o estoque. Então naquela época chegava aquelas caixonas de peças de trator, e você tinha que desembalar aquilo, etiquetar, as etiquetas eram na canetinha Bic, azul, você preenchia as etiquetas e passava ali no parafuso, nas peças, e colocava na locação. E eu sempre fui, naquela época, muito introvertido, mas muito introvertido mesmo. Eu não era fechado, introvertido, tinha muita dificuldade de me comunicar. Fiquei mais uns 3 anos lá no estoque, e depois eu fui para o crédito e cobrança. E eu falo que o crédito e cobrança foi a melhor escola de vida que eu tive. Porque no crédito e cobrança eu fui obrigado a começar a relacionar com pessoas. E pessoas de todos os jeitos. Aqueles que queriam pagar, os que não queriam pagar e os que eu tinha que viabilizar a condição. Então, na realidade, eu precisava de conversar com as pessoas e entender um pouco mais do que realmente eu poderia fazer para poder ajudar eles a acertarem ou entender que eles não iam pagar. E foi meu... Você tinha quantos anos? Eu já estava com 16 né? para 17 anos. Eu acho que foi a virada de chave. E aí eu precisava de comunicar. Para tudo isso eu precisei de desenvolver habilidade da comunicação, do entendimento das pessoas. Então foi uma escola de vida muito grande para mim. E fiquei no crédito e cobrança até eu prestar vestibular e passar para a zootecnia. E eu até pulei um pouco aí essa etapa. De segunda a sexta eu estudava de manhã, à tarde eu trabalhava e aos sábados eu ia para a fazenda. Meu avô tinha uma fazenda a 30 quilômetros de Goiânia, ali em Trindade, e ele criava giro e girolando. Gir-PO, girolando, e a gente participava das exposições, as principais exposições do Brasil, fazia 5 leilões por ano. Ele era um apaixonado pela raça giro e girolando, pela produção de leite. E eu sempre muito apaixonado pelo agro, convivia com ele, os finais de semana eu ia para lá. E quando eu passei para a zootecnia, é período integral. Ele falou, ó, você tem que definir, ou você continua na empresa, ou você vai fazer a zootecnia, desde que você faça a sua grade curricular, para que você tenha um dia na semana vago, para você ir na fazenda, e os finais de semana na fazenda também. Seu avô não brincava em serviço, não. Parece o pai do Zé Garrote. Exatamente. Então, você lembrou do pai do Zé Garrote. Exatamente. E aí, como eu queria muito fazer a zootecnia, eu falei, então eu saio da empresa, vou fazer a zootecnia e vou para a fazenda. Ele falou, inclusive eu estou muito cansado e eu quero que você toque. E ele tinha um movimento muito grande, tinha mais de 70 funcionários na fazenda,
ele tinha 1.400 vacas gir PO registrada, era o maior rebanho gir da época. Tinha uma fazenda muito boa, o pessoal da Índia vinha visitar e ele fazia um marketing muito pesado. E ele falou, eu quero que você toca para mim. E eu falei, ok. E aí ele me ensinou, e como eu fui aprendendo aos poucos, ele foi soltando para mim, ó, empreita aquele pasto ali para bater. Eu falei, pô, mas eu não tenho noção como é que... Não, vai lá, empreita. Faz, vê o que você faz. E aí eu comecei a falar, gente, como é que eu faço? Quantos alqueires que é aquilo ali? Quantos dias de serviço? Qual que é o valor da diária? Eu comecei a relacionar quantas diárias mais ou menos gastava, eu perguntava para o empreiteiro e multiplicava pelo valor da diária e comecei a fazer as empreitas. Ele falava, você conseguiu empreitar o pasto? Consegui. Ele falou, quanto? Falava valor para ele, falou assim, gastar dinheiro dos outros é fácil, hein? Gente do céu! Gastar dinheiro dos outros é fácil. E aí... Alisava não. Não alisava não. E eu fui acostumando, tudo que eu fazia, falava, gastar dinheiro dos outros é fácil, e aí nada estava bom, nunca elogiava nada, e eu fui aprendendo a conviver com isso. E ele era uma pessoa tão sistemática, que meu avô era de pouca conversa, mas um homem de muita sabedoria. E a criação que ele nos deu, pra você ter uma noção, quando tinha visita em casa, a gente não almoçava na mesma mesa. Tinha uma mesa do lado de fora da casa, e aí as visitas almoçavam na mesa com ele e as outras pessoas da casa comiam de fora da casa. E se colocasse 2 pedaços de carne no prato, isso não existia, ele não aceitava isso. Era um pedaço de carne só no prato. E você não podia repetir também. Era só uma vez. Nossa servia só uma Senhora. vez. Era um exército. Era um exército. E para viajar, quando eu ia fazer uma viagem, eu gostava muito de pescaria, organizava com os amigos uma pescaria, eu ficava 2 meses ensaiando o discurso, como é que eu ia falar para ele. Para pedir ele para viajar. E aí sentava ali do lado dele, falava, eu estava pensando em viajar, o que o senhor acha? Ele falou assim, você acha que você está podendo? Nossa Senhora. Eu falei, vó, tá tudo organizado lá na fazenda, tá tudo certo, o leilão X já tá marcado, tá preparado. Faz o que você acha que você pode fazer. Então, ele sempre Jogava na sua mão. sempre jogava para mim. E eu ia viajar, parece que era um passarinho solto da gaiola. Quando eu voltava, era 2 meses para ele voltar ao normal comigo. Nossa Senhora. Era. E na empresa, como eu trabalhava meio período, era meio salário mínimo que ele me pagava. Na fazenda eu tinha comissão da comercialização de animais e na empresa meio salário mínimo. E eu lembro uma outra coisa que ficou marcada para mim, a única coisa que meu avô me dava era carro. Isso ele troca, como eu usava o carro para o trabalho, para a fazenda, todo ano ele trocava minha caminhonete. E eu lembro direitinho quando a Nissan lançou a Frontier. A caminhonete bonita, e eu, meus 23, 24 anos, fiquei apaixonado. Eu falei, ó, uma caminhonete vai servir para o trabalho. Fui lá, fiz uma visita, peguei um folder, mas sem coragem de falar para ele. Eu tinha uma GMC, a GMC ia sair de linha. Eu falei, pelo menos eu tenho argumento para negociar com ele. A GMC vai sair de linha, não vai ter peça, vai ser desvalorizada e tem uma caminhonete que está entrando no mercado. Cheguei, falei, avô, a caminhonete GMC vai sair de linha, a gente vai ter dificuldade para poder achar peça e tal. E a Nissan é um carro, eu tive que estudar sobre a Nissan para falar para ele. Ele falou, pode comprar uma caminhonete. E na época eu fui lá, eu lembro direitinho, na Renaulto, da Jamel Cecílio. Eu lembro o nome do gerente, Márcio. Nossa, marcou. Fui lá com um cunhado meu, ex-cunhado meu, o Paulo Fernando, que você conheceu ele. E fechei a caminhonete. Feliz da vida. Um dos mais felizes da vida. Peguei o material da caminhonete, peguei o prospecto dela e tal, cheguei em casa dos mais felizes. Vô, fechei a caminhonete, olha o tanto, olha que caminhonete. Peguei o prospecto para ele, ele olhou e falou, isso aqui é carro de passeio. Aí eu falei, não, ela é um carro que serve para passeio e é um carro que serve para fazenda, para trabalho também.
Não sei se foi um bom negócio, não. E eu tenho um tio, que esse tio, como a relação minha com meu avô era muito mais próxima do que com o próprio filho dele, ele tinha um pouco de ciúme da relação. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu fui conversar com seu tio e eu achei por bem a gente não ficar com a caminhonete. Nossa Senhora! Aí eu falei, vô, mas eu já fechei a caminhonete. Ele falou, ó, vai dar conversa na família. Eu falei, pois é, então daqui uns dias se eu comprar uma roupa, eu não vou poder comprar nem roupa mais, porque vai dar conversa e tal. E ele falou assim, ó, eu não vou te dar a caminhonete, você decide o que você quer fazer. Aí liguei pro meu cunhado que tinha ido lá comigo. Ele falou, cunhado, o tanto que você trabalha, o esforço que você tem, e eu sei que o fio do bigode vale demais para você. Você vai manter isso, eu vou te emprestar o dinheiro. Eu não tinha o dinheiro todo da caminhonete, eu tinha 50% do valor da caminhonete. Eu vou te emprestar os 50% e o dia que você puder, você me paga. Oh. Aí eu falei, mas como é que eu chego com essa caminhonete aqui em casa? Meu avô desistiu, não sei o quê. E beleza. Firme, peguei a caminhonete, arrumei uma garagem no fundo do prédio. Nossa, que didático. Para não parar do lado do meu avô. E eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas escondendo essa caminhonete para ele não ver que eu tinha comprado a caminhonete. Aí teve um dia, eu falei assim, eu vou chamar ele para ir comigo para a fazenda, na caminhonete. Aí eu falei, vô, vamos comigo. Ele falou, que carro que você tá? Eu falei, naquela caminhonete. Mas eu falei que não ia te dar. A pessoa falou que não ia me dar, mas eu dei meu jeito. Eu comprei a caminhonete porque eu não ia voltar atrás. Aí ele olhou, foi na caminhonete, sentou, emburrado. E foi calado de Goiânia até Trindade. Aí chegou na estrada de terra e falou, isso aqui é o carrão de passeio, né? Isso é para nego rico que tem dinheiro comprar umas caminhonetes dessas. Eu falei, não, vô, mas olha que carro bom, caminhonete, mais segurança, um carro mais alto. Eu tinha que argumentar de todas as formas, argumentar com ele. Ele ficou, depois que ele foi na caminhonete, ele ficou uns 4 meses indo no carro dele e eu indo na caminhonete sozinho para a fazenda. Ele não queria entrar na caminhonete. O bom é que de lá para cá nunca mais ele trocou meu carro. O que valeu foi isso. Você deu conta. Eu dei conta de trocar pela primeira vez um carro. Aí eu tinha um compromisso com meu cunhado. E eu, para mim, dever é a pior coisa do mundo. A hora que eu pago é um alívio para mim. E ele falou, não, cunhado, a hora que você puder e não sei o que e tal. E eu tinha meu avô tinha arrumado um pasto para mim na fazenda, para mim comprando um gadinho e colocando lá. Fui comprando uns garrotinhos, comprava os gabiru, que na época era baratinho demais, né? Fui comprando uns gabiru, coloquei lá e aquilo me incomodando a dívida com meu cunhado. Eu sei que na época tinha acho que 80 e poucos gabiru, vendi e deu para mim pagar a caminhonete, quitei a caminhonete com ele. Falei, da agora para frente, eu nunca mais vou precisar do meu avô trocar essa caminhonete para mim. Eu que vou trocar meus carros. Essa fala era você com você mesmo. Era eu comigo mesmo. Eu no espelho. E aí teve um dia, isso já depois disso, eu pedi um dinheiro para ele, eu lembro direitinho. Você estava com quantos anos? Tinha uns 23, 24 anos. Eu pedi um dinheiro para ir no shopping para ele. E já era real, hein? Era plano, já tinha essa moeda nossa de hoje. Pedi o dinheiro para ele, ele me deu R$2. Aquilo me deu vontade de pegar assim os R$2, amassar e jogar no chão. Aí eu não podia fazer isso, porque eu não sabia qual que seria a consequência do ato. Coloquei o dinheiro no bolso e R$2 você não tomava um sorvete, um picolé, um sorvete no shopping. Você não comprava um keep cooler. Você lembra do keep cooler? Nada, não comprava nada, não dá pra você comprar nada. E aí depois eu falei, gente, mas meu avô ele é abusado, né? Me dá os R$2. E na realidade, eu tô contando isso aqui, mas teve vários outros fatos que ele fez comigo que na época eu não entendia. E depois eu comecei a entender. Dos R$2, do carro. Os R$2 para mim só tem uma
Explicação. Se você ganha meio salário por mês, guarda e faça uma reserva, que o dia que você precisar, você vai ter. E meu avô, como ele era um homem de pouca conversa, ele falava pelas atitudes, pelo olhar. Sempre pelo olhar. E assim, eu fui forjado. E você aprendeu a ler. Eu aprendi a ler ele, pela relação que a gente tinha, pela proximidade que a gente tinha. Eu aprendi a ler e ver os movimentos. E eu era muito observador. Como eu era pouco comunicativo, eu observava muito como é que era a relação dele com as pessoas. O que ele fazia. O que ele queria com aquela. Às vezes meu avô era muito de testar. Ele fazia o teste com a pessoa para ver qual que era a resposta dela, o retorno dela. E eu acho que eu aprendi muito isso com ele. Então, mas assim, foi uma escola para mim. Sabe o que eu fico pensando, Marquinhos? Eu acredito na orquestra espiritual, né? Eu não posso deixar de falar isso aqui. Então, você perdeu seus pais muito cedo. O fato de... E uma perda muito importante, né? Assim, é muito difícil. E numa fase muito importante, muito. Início da adolescência. O pai com 8, a mãe com 14, é muito forte. Mas antes mesmo da sua mãe partir, seu avô já assumiu isso. Eu acredito que isso é, tipo assim, já vai assumindo. E seu avô, por outro lado, teve a oportunidade de ser o que ele não conseguiu ser. Sim. Que, na verdade, a gente acha duro e tudo, mas é uma forma de enérgica doçura. Que, de fato, forja um ser humano também, né? Sim. Então, mas aí hoje, quando seu avô partiu com quantos anos? Você tinha quantos anos? Ele tem 17 anos que ele faleceu, né? Eu tô com 45, foi com 28. Então, deu tempo de você rever isso tudo. Tipo assim, porque gratidão e amor você tinha. Claro. Então, esse deu tempo de mudar pôr outro óculos, tirar o óculos da revolta, porque assim, às vezes a gente revolta com isso, né? Mas a raiva, ela é boa, né? Porque ela faz a gente agir. Na realidade, até muito antes dele partir, eu acho que a questão da revolta, ela foi muito no início. Pela idade que eu tinha e pelo que os amigos faziam e que eu não conseguia fazer. Mas eu acho que logo em seguida, aí, meus 18, 20 anos, eu já comecei a entender. E como eu sempre fui muito apaixonado pelo agro, eu vi que realmente era aquilo que eu queria e não adiantava eu ir contra esse movimento dele. E aí eu comecei a enxergar pelo lado bom. Porque ele teve uma criação muito severa, muito forte, ele não conseguiu fazer isso com os filhos e ele fazia isso conosco. Então ele já estava pensando lá na frente. Sim. Talvez ele não sabia o que era uma sucessão, mas ele fez. Mas ele fez, da forma dele, da forma que ele aprendeu a fazer ou da forma que ele achava que era a forma correta. Né? E é isso que eu ia te perguntar. E como é que aconteceu essa entrada que vocês assumiram assim mesmo? Vocês tinham quantos anos lá? Tá, meu avô, 2 anos antes dele falecer, ele montou uma holding, e dividiu as cotas por herdeiros, né? E na realidade nós pegamos a cota que era da minha mãe, nós somos 3 irmãos, a cota que era da minha mãe e passou para nós. E ele me colocou como administrador da holding. Nossa. Ele confiava muito em você. Confiava muito em mim. E aí foi onde começou as brigas, porque aí veio o ciúme dos filhos, mais velhos, que é bem mais velhos do que eu, bem mais velhos do que meus irmãos, e eles não aceitavam que eu ia ser o gestor dessa holding. Mas você tinha competência. Se a gente for pensar numa sucessão que avalia quem tem a competência, você é o que estava ali dentro desde o começo. Pelo menos eu tinha, assim, eu tive que amadurecer muito cedo, eu tive uma escola muito boa, né? Então eu acredito que era a pessoa que estava mais preparada ali para poder realmente assumir isso. É isso aí. Acredito que sim. E hoje, como é que é essa história sua com o Planalto e para onde você foi? Tá, e aí ele veio a falecer, na realidade a discussão, a briga começou no dia do velório. Nossa Senhora. No dia do velório. Na realidade, os genros, as noras, discordaram do modelo que ele tinha deixado pronto. E começou a discussão, a gente tinha um escritório, e aí começou, porque se ele for lá vai ser recebido no tiro, e aquele negócio e tal. Tivemos que envolver um terceiro, fizemos um acordo amigável com as tias, e tudo formalizado. Passou mais ou menos 1 ano, elas acharam que tinha sido prejudicada e foram para a justiça. E aí, de forma litigiosa, nós ficamos 7 anos brigando na justiça.
só encontrava nas audiências. Enquanto isso, você ia trabalhando. Enquanto isso, a gente trabalhando na empresa. A empresa seguia normal. Seguia normal, inclusive trabalhando até mais do que Inclusive deveria. Crescendo, graças a Deus crescendo. Então a gente teve que fazer isso porque teve alguns desavenças, bloqueios, eles fizeram alguns bloqueios na época e a gente ficou com alguns imóveis impossibilitados de fazer a movimentação, mas com 7 anos fechou, sacramentou, ficou tudo definido dentro da família, e eu e minha irmã, Priscila, e na época o Tiago, meu irmão mais novo, fazia parte da sociedade dentro da empresa. Na verdade, continuamos com a Planalto Tratores. E um tio que ficou conosco junto da sociedade. Em 2014, 2008, em 2008 esse tio achou por bem que ele não queria mais a sociedade e a gente acabou negociando e comprando a participação dele, da sociedade, ficando aí os 3 irmãos, eu, a Priscila e o Tiago. E há 5 anos atrás o meu irmão, a gente tinha outras empresas, e ele com a família grande, ele já tinha 3 filhos, ele achou por bem também sair da sociedade. Hoje está eu e minha irmã. Firmes. Firme, forte, acreditando, crescendo e apaixonado pelo que a gente faz. A Melina falou uma coisa de você que me impressionou muito, que você tem um olhar muito próspero para tudo. Aí ela me contou de 2 projetos, que eu queria que você falasse um pouco deles. Agro Selections e seus projetos sociais que você faz a diferença na vida das outras pessoas de uma forma muito bonita. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho dos 2. Tá. Agro Selections, na realidade, é um projeto meu que nasceu de uma dor minha como produtor. E eu comecei a conversar com outros produtores e vi que a dor não era exclusiva minha. Eu falei, né, ainda bem que não sou só eu que tenho essa dor. E comecei a conversar com as pessoas, com os produtores, vendo como uma oportunidade o que eu poderia fazer para contribuir com o negócio dele lá na ponta. Porque como eu estou ligado, primeiro, eu sou apaixonado pelo agro, eu estou ligado no agro, se eu não contribuir com a produtividade, com o negócio dele, ele não vai continuar investindo, ele não vai continuar comprando do principal negócio. É uma rede. E como hoje nós estamos no segmento de máquinas e equipamentos agrícolas, hoje é commodity. Máquina agrícola é commodity. E o que faz a diferença é o que você oferece de pacote de soluções para o seu cliente. Foi quando eu comecei, dentro dessas oportunidades, descrever alguns produtos. E eu cheguei à conclusão de 8 produtos que a gente conseguiria oferecer para o mercado. Para o nosso mercado, para os nossos clientes Planalto e contribuir com o agro. Chamei um amigo, que fez um trabalho de consultoria para nós há uns 20 anos atrás, que ele é muito inteligente e ele é um ordenador de negócio. E falei, Gils, eu pensei, contei toda a história para ele. Ele falou, Marcos, isso é uma plataforma. Me dá 10 dias que eu vou te apresentar um projeto. Eu falei, ok. Ele sentamos e falou, tem uma coisa, eu não quero fazer isso sozinho. Eu quero trazer pessoas para a gente construir algo diferente, inovador, disruptivo, onde a gente traga especialista para dentro de uma estrutura só, para a gente atender o agro. Porque eu vejo que cada vez mais as gerações que estão vindo aí estão carentes de informações, de tecnologias, ao mesmo tempo elas querem as coisas muito rápidas, né? E a gente precisa de ter dentro do ambiente, mesclar a velocidade, a energia e a capacidade digital dos jovens com a experiência dos mais velhos. Exatamente. E aí foi onde eu criei o Hub. Que legal. Que o Hub é conexão de pessoas e empresas do agronegócio para oferecer soluções para o agro. Então nós temos dentro de uma estrutura única tudo que o produtor precisa. E aí nós temos para cada área especialista dessas áreas. E a gente trouxe para lá, Embrapa está lá conosco. Então nós temos hoje pesquisadores da Embrapa que já estão aposentados, que estão lá fazendo parte do conselho, que tem uma bagagem técnica, uma experiência de desenvolvimento, de pesquisa que está lá. Então eu fiz muita questão de trazer essas pessoas, porque eu acredito que a gente, na vida, primeiro a gente não sabe tudo e na vida a gente não vai a lugar nenhum sozinho. Não, tem uma história boa do meu pai que eu gosto de contar, que quando eu fui viajar para o Paraguai
o ano passado, esses tempo atrás, eu ia numa estrada sozinha. E era uma estrada de 70 quilômetros que não pegava celular. E aí eu fui, e ele foi na frente. Aí ele me ligou de lá e falou assim, minha filha, no quilômetro 23,4 tem uma ponte que está estragada. Se você não prestar atenção, você vai cair. Aí eu fico assim, isso é experiência. Ele só me ensinou porque ele passou ali e me ensinou. Então, quando tem um negócio hoje, não sei se já ouviu falar sobre etarismo, que é um preconceito contra as pessoas de idade. E eu fico pensando assim, gente, as pessoas de idade, as que têm experiência. Então, assim, ok, que tem umas coisas de, você tá velho, vou te dispensar. Mas a história e a experiência, o que vale? Isso você não aprende em lugar nenhum. Não. Esses dias o Luiz Mauro também fez um trabalho, eu posso falar do John Deere? Foi convidado. Sabia dessa não. Vou te contar, bem importante. Foi convidado lá para Sorriso para falar do quê? Do que ele fez, da experiência. Que faculdade que ele aprendeu? Exatamente, não a tem, da vida. Não tem. Então, isso não tem preço, assim, sabe? E aí, quando... não, você tá descartável. Não, meu amigo, eu tenho experiência. Exatamente. Isso para mim é o que mais vale. Porque o resto você consegue. E às vezes é o erro de muitas empresas, de querer ter uma equipe muito jovem e descartar as pessoas de mais idade, e ela perde essa questão da experiência, do relacionamento. Eu acho que o digital trouxe muita coisa boa, mas trouxe muita coisa ruim. Isso aí. Por exemplo, hoje nós estamos no movimento inverso, vou colocar no mercado financeiro. Vai lá. Os bancos foram muito para o digital, e as cooperativas, que são agentes financeiros também, estão no movimento contrário, porque nós somos seres humanos, nós somos movidos a sentimentos. Então essa falta da pessoalidade, do contato físico, do olhar no olho, de falar da sua família, de trazer outras coisas além do negócio, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então eu acho que é isso que a gente, e o Hub, eu acho que o Hub traz muito isso, da pessoa ter contato ali dentro, que ela vai para fazer negócio, mas às vezes ela, numa conversa, a pessoa que está ali enxerga oportunidade. Sim. Nós estamos fazendo lá todo mês um evento que chama Rodada de Negócio, onde 2 empresas parceiras se apresentam lá. Ela tem um pitch de 15 minutos, 10 minutos elas falam de empresa e 5 de oferecer oportunidades para quem está ali. Olha só. Às vezes o cliente vai lá para fazer network só. Mas ele escuta, a oportunidade que está sendo apresentada lá é uma oportunidade que ele não tinha enxergado que ele precisava para o negócio dele. Então, eu acho que nós precisamos de fazer isso mais, de promover mais essa conexão. Exatamente, essa conexão. De rede, de troca de experiência, de boas práticas. Por exemplo, nós na Planalto a gente faz muito isso. Então, assim, o que você faz na sua empresa que está indo bem? Vamos fazer uma visita lá, o nosso pessoal, inclusive, esteve lá agora recentemente, lá na Águia Diesel, vendo o que eles estão fazendo, que é exemplo para nós, o que vocês estão fazendo lá de sucesso, que a gente pode trazer para o nosso negócio. Então a gente precisa de cada vez mais dar as mãos para oferecer melhor para as pessoas, para fazer essa troca, para poder melhorar cada vez mais o nosso negócio. Eu particularmente acredito muito nisso. Muito bem, Marquinhos. Tem mais alguma coisa que você quer contar? Tem. E com relação ao projeto social. O projeto social, na realidade, eu sempre... Você ainda tem tempo para fazer projeto social? Tem. Eu tenho mais um monte de outros projetos também que está sobrando tempo. Como diz minha irmã, da meia-noite em diante você está fazendo o quê? Então você tem que estar pensando, né? E trazendo soluções para o negócio que eu sou apaixonado, que é o agro. O projeto social, eu sempre fui... Meu avô era uma pessoa que, apesar de ser muito reservada, mas era uma pessoa do coração gigante. E eu aprendi a ser assim com ele. E a minha irmã também. Acho que até em função da criação e até da genética, né? Acho que genética... Diz que tem um ditado que é assim, estatística e genética geralmente funcionam. Geralmente funciona. Nem sempre 2 mais 2 são 4, mas funciona. Mas geralmente dá certo. E a gente sempre ajudou, fez o trabalho social, mas muito solto. Meu avô ajudava as pessoas, eu também, minha irmã e a empresa também. A gente sempre fez muito trabalho social, em creches, em asilos. E o meu avô, ele morreu, ele tinha um sonho de fazer uma creche. Era um sonho dele, ele morreu com esse sonho. E aí a gente, pensando e conversando, falou assim, o sonho dele era uma creche, vai chegar um momento que a gente vai fazer uma creche para homenageá-lo. Alberto Pereira Nunes Filho.
E aí esse sonho, uma hora, e o tempo foi passando, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, tem um monte de creche, tem um monte de instituições precisando de ajuda, vamos acelerar esse processo? E sentei com uma... nada é por acaso. Me apresentaram uma moça lá, que ela é advogada, jornalista, e eu marquei um café para me contratar ela para fazer um trabalho no Hub. E ela falou assim, Marco, eu fiz um trabalho social no passado e eu tenho um sonho de continuar fazendo um trabalho social. Eu me emocionei na hora que ela falou. Sério? Meu avô mandou você aqui. Exatamente. Eu falei, ó, e nada é por acaso. As coisas, as boas energias, elas conspiram a favor. Eu falei, então nós vamos fazer junto. Ela falou, e meu pai, ele é diretor do Instituto Mackenzie. Ele era executivo de uma multinacional, ele teve um câncer. Depois desse câncer, ele saiu dessa empresa e hoje ele é diretor do Instituto Mackenzie. É advogado também, e eu falei, eu quero conversar com ele. Quero montar uma associação, um instituto, o que for. Eu não entendia como é que funcionava. Fiz a primeira reunião com eles, entendi como é que era o processo, marcamos a segunda reunião. E ele falou, Marco, você tem alguma dúvida? Eu falei, tenho. Eu vou realizar um sonho com uma condição. Se a sua filha e o senhor for os padrinhos do instituto. Que legal. Aí ele falou, convite aceito. Aí foi quando a gente criou o instituto. E o porquê do instituto? Porque como a gente ia fazer esse trabalho social de forma desorganizada, eu falei, nada mais justo, primeiro, fazer uma homenagem ao meu avô, um homem que... Né, construiu. Que nos construiu. Pra certo foi umas marteladas, mas exatamente, que nos construiu. E uma pessoa que é digna de todas as homenagens do mundo. E vamos realizar um sonho que ele não conseguiu realizar. Montamos um instituto, em homenagem a ele, fizemos o lançamento o ano passado, em setembro, dentro do Parque de Exposição de Goiânia, durante a Goiás Genética. E fiz questão de colocar toda a família, primeira geração e segunda geração, faz parte do instituto. Independente de todos os problemas do passado, sim, de discordâncias. E aí não, porque você não pode isso, porque o fulano falou que, eu falei, deixa eu falar. Isso aqui não é carnal. Isso aqui é espiritual. Bacana. Nós não vamos discutir isso aqui. Eu quero que todos os filhos e netos façam parte do instituto, como a gente faz. Fizemos uma parceria, aí ela me levou para conhecer a SAG, que é a Sociedade Assistencial de Goiás, lá no Vale do Cerrado. Fizemos um dia das crianças lá o ano passado para mais de 500 crianças. No Natal Solidário, que foi final de dezembro, no dia 23, fizemos um Natal Solidário lá com mais de 1.000 cestas básicas para mais de 1.000 famílias. Inaugurei lá uma horta comunitária. O meu projeto são 50 hortas comunitárias. Porque eu vejo que a horta, primeiro, você traz a comunicação e a conexão das pessoas com o agro, de alguma forma, das crianças que estão fazendo parte disso aí, que elas precisam de plantar semente, elas precisam de cuidar, para ver aquilo crescer, tem todo um processo para aquilo acontecer, e uma alimentação saudável. Então, por isso o foco na questão da horta comunitária. Inauguramos lá nesse Natal Solidário, inauguramos uma sala para curso de panificação, com todos os equipamentos. Então nós temos hoje lá 40 alunos fazendo curso de panificação, pais, mães, que às vezes estão desempregados. Fizemos um outro curso de corte e costura para as mães, porque lá é uma região, não sei se você conhece o Vale do Cerrado, assim, bem carente, é um local muito carente. Fizemos uma outra sala de informática para os jovens e agora fizemos uma parceria com o Senai, onde a gente vai levar para os jovens empreendedores, vamos fazer um desenvolvimento deles até chegar no mercado de trabalho. E não é assistencialismo, né? Não é assistencialismo. Você dá oportunidade. Exatamente. Eu acho que esse é principal. O trabalho social que a gente fazia de forma desorganizada, sem ter um instituto, era dar cesta básica. Isso. E eu não queria continuar isso. Não é que a gente não está fazendo. Sim, sim. Mas eu quero ensinar as pessoas, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Isso aí, exatamente. Desenvolver as pessoas.
E aí a AgroSelections e o próprio Instituto vem muito nessa pegada, porque a AgroSelections, o que eu tenho feito lá? Levar jovens startupeiros para desenvolver lá dentro, onde a gente acelera eles, traz oportunidades dele de colocar isso no mercado. É lógico que depois passa do Vale da Morte e a gente enxerga a oportunidade daquele produto que a gente possa continuar investindo, crescendo aquela startup e trazer algum tipo de solução para o nosso negócio. E eu vejo isso muito claramente quando você conta, como uma roda que gira, né? Tipo assim, o que seu avô fez com você foi te dar oportunidade, mas você teve que correr atrás. Uma coisa assim, brava no início é o que te gerou o homem que você é hoje, você e seus irmãos. E você está fazendo a mesma coisa. Eu acho isso muito bonito de a gente devolver, né? Acho que isso gira o mundo, a gente precisa devolver de alguma forma. E quando a Melina me falou de você, eu falei, peraí um pouquinho que eu preciso pegar a nossa, me dá o seu presente. Quando eu perguntei de você, assim, que eu estava sem saber que rumo que eu ia, que ia fluir, eu já sabia que ia fluir depois que ela me falou, mas uma característica sua que eu senti, porque a gente nunca conversou, né? Não. É uma amorosidade. Eu falei, Melina, engraçado, eu vejo amor nele. Realmente, ele é muito amoroso, assim. Aí eu vejo você todo com essa postura, mas talvez isso muito do seu avô, né? Você é um pouco mais doce, porque é certo, a gente tem que ser mais... melhorar, né? Eu brinco que a gente... É como se meus pais me colocaram no ombro deles para eu enxergar mais longe. E eu tenho que fazer a mesma coisa com os meus filhos. E a minha função é colocar eles nos meus ombros. Mas eles têm que enxergar mais longe que eu fui, né? Então eu vejo isso muito claramente nessa devolutiva sua. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você, antes de entregar. Se essa árvore fosse uma árvore dos desejos, o que você desejaria? Eu desejaria que as pessoas realmente olhassem o mundo de forma diferente. Nós estamos num mundo numa velocidade tão grande que as pessoas pararam. Elas não têm tempo de admirar uma árvore como essa, de escutar o próximo, de entender a necessidade ou a dor dele, de estar mais próximo das pessoas sem querer ter troca, de realmente querer contribuir, de querer ajudar. E eu sempre fiz muito isso. Toda a informação uma conversa que eu faço com uma pessoa é sempre no intuito de levar algo que ela possa levar para a família dela e dar uma condição melhor para a família dela, de agregar alguma coisa para ela. Então eu realmente queria trazer isso para as pessoas. Olhar para o outro com amor, com carinho, e saber que nessa vida a gente só tem ela. E ela passa muito rápido. E nós temos uma missão muito grande aqui, que é de ajudar o próximo e de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Saiu bem, parece até que você tinha pensado no meu dedo. Foi pego de surpresa. Pô, vai achar que você ensaiou. É porque eu sou assim, é muito sabe? Verdadeiro. E aí eu desejo que as pessoas sejam assim também. Isso. Marquinhos, muito obrigada. É Marquinhos mesmo. É Não tem mais jeito. Depois que você Marquinhos. sentou aqui na árvore, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Vira amiga, eu encho o saco no WhatsApp. Não, eu acho bom. Se for para contribuir, pode contar comigo. Muito obrigada pela confiança, pelo seu tempo, que eu sei que não é fácil. Que bacana. Obrigada, viu? Muito feliz e parabéns, porque a gente precisa de mais Leninhas e mais pessoas fazendo esse trabalho no mundo. Obrigada, viu? Obrigado, viu? Obrigado, parabéns.